A palavra de hoje para a nossa reflexão está no livro de Mateus. Vamos falar de um personagem chamado Pedro. Um personagem que vai nos ensinar sobre um tema. Eu achava que estava pronta. Fique conosco nos próximos minutos e vamos juntas refletir sobre este assunto para que cresçamos um pouco mais na presença de Deus. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. Vamos juntas refletir sobre um tema. Eu achava que estava pronta para uma situação. Muitas vezes nós nos colocamos em situações que pensamos, eu estou pronta para enfrentar, eu estou pronta para viver. Mas na verdade a nossa fraqueza nos faz parar no primeiro obstáculo que aparece. E aí começamos a entender que não estávamos tão prontas assim. Essas somos nós, mulheres limitadas, porque quem é ilimitado é o nosso Deus, aquele que nos criou e que nos fortalece em cada situação. Mas a sinceridade do nosso coração diante da nossa vida, ela deve ser real em Deus, porque desta forma eu começo a me conhecer e neste conhecimento eu começo então a buscar em Deus o que falta. Isso é necessário para a nossa vida. Então não há vergonha nenhuma em admitir as nossas fraquezas, em admitir as nossas limitações. E o discípulo de Jesus, chamado Pedro, ele tem muito a nos ensinar em várias áreas da nossa vida. Mas hoje vamos ficar nesta questão de achávamos que estava pronta para algo. Pode ser algo que você já viveu e que você não conseguiu concluir porque você pensava que estava pronta, mas na verdade não estava, não era tempo para você um determinado projeto. Pode ser algo que você esteja vivendo neste momento e que você pensa, eu não vou dar conta, eu pensava que estava pronta, mas na verdade eu não estou. Ou pode ser um projeto futuro, algo que Deus já desenhou para você e você está com esse pensamento, eu não vou dar conta, é muita coisa para mim. Por isso vamos então refletir com a vida de Pedro, uma parte da vida de Pedro neste assunto. No capítulo 26 do livro de Mateus, no versículo 31, Jesus diz assim: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Essa foi a palavra de Jesus para eles neste momento, uma palavra rema de quem eles eram, que não suportariam passar por aquilo que Jesus estava prestes a viver, que era a crucificação e ressurreição. Mas ele fala, mas tem de bom ânimo, porque eu irei ter com vocês. Mas o que Pedro fala para Jesus aqui no versículo 33? Respondendo, disse-lhe Pedro a Jesus, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Mas Jesus conhece, Deus conhece as nossas limitações, assim como conhecia as limitações de Pedro e todos os seus discípulos. Mas Pedro, na impulsividade e na coragem de tudo que ele tinha vivido com Jesus, ele não enxerga o profundo do seu coração e expõe uma motivação que, na verdade, Jesus tinha acabado de falar, que todos se escandalizariam. A palavra de Deus é uma palavra absoluta, é uma palavra fundamentada na onisciência dele, em que ele conhece o profundo do que acontece em nós e as nossas limitações. Então não há vergonha quando Deus fala, espere mais um pouco, não é tempo ainda, você ainda não está pronto. Há situações ainda para acontecer e para que você cresça na minha presença, para que você seja totalmente envolvido em características, em emoções, em certezas que te darão aptidão, habilidade, capacidade para viver aquilo que eu tenho para você. E este não era o momento para estes homens. E aí, no versículo 34, Jesus responde Pedro dizendo assim, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E no versículo 35, Pedro insiste na situação, quando nós insistimos em algo que Deus tem pedido para você, acalme o teu coração, não dê esse passo, espere mais um pouco. Mas Pedro responde aqui no versículo 35, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei, e todos os discípulos disseram o mesmo.
Pedro ali influenciou a todos quanto a esta palavra descrito no livro de Mateus, este relato. Então Pedro diz: eu morreria contigo. O morrer por alguém é um amor igual ao amor de Jesus por nós. Jesus morre por nós, Jesus se entrega a nós. E esse amor é um amor grandioso, é um amor perfeito, é um amor onde você dá a sua vida a algo. Então você realmente está pronto para dar a sua vida a algo que você está vivendo hoje, ou que ainda pode viver, ou você consegue entender que você não deu a sua vida para algo que você já viveu e que não deu certo? Por quê? Porque você se colocou num nível maior daquilo que você estava pronto. É certo que nós temos um Deus que tudo pode, e Ele é conosco, no projeto, no plano perfeito dEle para a nossa vida. Ele nos pede para nos esforçarmos em buscá-lo. Jesus pede para termos coragem, como falou com Josué. Mas Jesus diz que a nossa fraqueza, ela é dependente da força de Deus. Então é Deus que nos dá a força. Mas em que tempo? No tempo perfeito de Deus. E aí, logo em seguida, tem uma situação quando Jesus vai para o Getsemane orar. E ele então chama 3 dos seus 12 discípulos, e desses 3, um era Pedro, e pede para que eles fiquem acordados, orando com Jesus, porque já estava próxima a hora de Jesus ser entregue à prisão, ser entregue à crucificação. Nesse momento, vou contigo até a morte, já começa a desaparecer, porque aqui os discípulos dormem enquanto Jesus orava, e 3 vezes Jesus foi até eles, e eles continuavam a dormir, e era um pedido de Jesus para que eles ficassem acordados em oração, porque Jesus fala para eles aqui: o espírito está pronto, mas a carne não. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque é assim a nossa vida. A nossa limitação, ela precisa ser dependente do vigiar e orar, porque a nossa carne, ela é fraca. Mas o Espírito está pronto, nós cremos em Jesus Cristo, nós sabemos para onde nós vamos, salvação, adoração eterna com Deus. Nós sabemos que Deus tem planos perfeitos para a nossa vida, mas há momentos em que há situações, elas batem de frente com a nossa carne e nós desfalecemos. Aqui há uma exemplificação clara de quão nós somos fracos, quando Jesus pede para eles orarem, e neste momento eles não oram. Então, quantas vezes você tem dormido sob uma situação, porque toda situação está no controle das mãos poderosas de Deus, mas você tem dormido no sentido de não vigiar a situação de que você está vivendo. E aí Jesus é preso, acontece toda ali uma situação, e no momento em que Jesus é levado perante o Sinédrio ali em julgamento, Pedro se coloca à parte de toda aquela situação, como está aqui nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 69, que fala assim: Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que dizes. Então naquele momento ele diz: eu não sei o que vocês estão falando, eu não sei participar, eu não sei fazer, eu não consigo. Aquele primeiro momento de obstáculo de um projeto que você quer desenvolver ou que esteja desenvolvendo. Este é o primeiro momento. Mas Jesus disse que ele negaria 3 vezes. Na segunda negação, ele intensifica um pouco mais a sua negação. E na terceira vez, ele nega de forma bravejante mesmo, dizendo: eu não consigo, não quero mais a situação para mim, vocês não entendem, eu não conheço Jesus. Assim como ele faz essa declaração, e assim nós fazemos a declaração diante dos projetos que achávamos que estava pronta: eu não consigo. Na verdade, Jesus já tinha te avisado, mas nós não demos ouvidos muitas vezes à voz de Deus, porque nós colocamos a nossa capacidade acima do falar de Deus, da perfeição de Deus, das orientações de Deus. Nós colocamos muitas vezes o nosso estudo acima da direção que Deus dá, a nossa capacidade técnica acima da que Deus tem orientado,
Nós colocamos a nossa história acima de uma nova história que Deus quer dar a você. Você coloca todo o seu jeito que você aprendeu e que Deus tem dito a você que é o seu jeito errado de agir, mas a sua empolgação sobre este projeto tem colocado você acima da vontade perfeita de Deus. E aqui não era novidade para Pedro, porque Jesus já tinha avisado a Pedro que todos se escandalizariam, que depois de todo o ocorrido Jesus iria encontrá-lo. Jesus já tinha avisado a Pedro que ele negaria 3 vezes. Jesus já tinha avisado a Pedro para que vigiasse e orasse, para que a tentação não viesse. E a tentação veio. Ele negou. Por quê? Porque era um momento muito estressante, muito pesado, onde não eram para aqueles discípulos naquele momento passarem por aquilo. Era somente Jesus. A crucificação era para Jesus, porque era um plano de salvação de Deus para a nossa vida, porque depois da crucificação venceria a morte na ressurreição depois de 3 dias, no 3º dia. Mas Deus, ele é tão maravilhoso e os planos de Deus, eles são perfeitos e se cumprem. E ali havia um plano para se cumprir na vida daqueles discípulos, na vida de toda a humanidade, e ainda tem se cumprido até hoje. Conta então aqui no capítulo 28 sobre a ressurreição, e as mulheres então encontram o anjo ali no sepulcro de Jesus, e o anjo fala com as mulheres no versículo 6, dizendo que já não está aqui quem procuravam, que era Jesus, porque já ressuscitou, como já tinha dito. Jesus já tinha ensinado aos seus discípulos sobre esta verdade. E no versículo 7 diz assim: e depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E nos outros evangelhos ele diz: avise a Pedro. Então Deus, ele tem um detalhe aqui com Pedro, porque Pedro, quando falou de forma tão sincera no coração dele, mas ele não conhecendo a totalidade do seu coração, porque isso pertence a Deus, por isso Deus nos avisa, Deus fala conosco. Ele fala: avisa Pedro, que mesmo ele tendo me negado, diz para ele que se cumpriu aquilo que eu já tinha avisado que aconteceria. E no livro de João, Jesus tem uma conversa com seus discípulos, e uma especial com Pedro. Jesus os convida para jantar ali na praia, e Jesus tomou o pão e o peixe e partilham ali com eles este momento. Capítulo 21, versículo 15 diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: depois de ter compartilhado uma comunhão, vou chamar ao redor de uma mesa. Ali não tinha uma mesa, mas eles estavam juntos em uma refeição. Quão importante é quando nós estamos assentados com Jesus, em comunhão com Ele, para ter uma conversa sincera, para perguntar o que falta, o que eu fiz, o que eu errei, o que preciso para a restauração dessa situação, o que preciso meu coração ser mudado, o que eu preciso enxergar para não te negar novamente. Enxergar as minhas fraquezas, mas também enxergar a força de Deus na minha vida. Então eu preciso ter esta conversa sincera e perguntar para Deus e ouvir as suas respostas. E aí Jesus pergunta então para Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que eles? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Quando Jesus tem seus primeiros contatos com Pedro, e ele fala: você agora será pescadores de homens. Então, Jesus agora está falando: apacenta as minhas ovelhas, discipule as pessoas que eu colocarei à sua frente. Então, apacente as ovelhas que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Discipule as pessoas com fundamento na palavra de Deus, sem colocar a sua própria verdade, seus próprios conceitos, a sua própria forma de agir acima dos fundamentos, daquilo que está fundamentado na palavra de Deus. Então, ensine as pessoas, discipule, apacente, fale da minha palavra em qualquer projeto que o Senhor colocar
na sua vida. E Jesus, ele pergunta para Pedro se ele o amava numa intensidade de se entregar, de entregar a sua vida por Jesus. E Pedro responde com um amor diferente. Eu te amo, não com esse amor de entrega pela morte. Então, Pedro, ele reconhece a sua limitação das suas emoções. Nós somos limitadas em nossas emoções, buscando em Deus a força. Quantas vezes nós queremos desistir de algo e a força de Deus vem em nós e nos resgata deste desânimo e nos coloca mais um dia para prosseguir, mais um dia para caminhar. Jesus, ele tem este amor de entrega por nós. E muitas vezes nós não conseguimos devolver este amor por conta da nossa situação, mas nós nos colocamos na dependência do amor sacrificial de Jesus pela nossa vida. Então é nesse amor que nós precisamos nos agarrar, nos envolver, porque somos sim limitados em busca de cada vez mais ser mais parecidas com Jesus. E aí Pedro, com toda sinceridade no coração, responde a Jesus: eu te amo, mas não o amor de me entregar, de morrer por ti. E no versículo 16 diz assim: tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Novamente, no original desses dois verbos, amar, da pergunta de Jesus e da resposta de Pedro, ele tem essa diferença da intensidade do amor, porque agora Pedro, ele reconheceu aquilo que Jesus já tinha avisado a ele: você não está pronto para morrer por mim. No versículo 17, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E o mais interessante aqui, quando Pedro se entristece, porque Jesus agora pergunta na mesma intensidade de amor que Pedro conseguia dar a Jesus. E na nossa limitação, no amor pequeno de Pedro para com Jesus, diante da grandiosidade que Jesus tinha de amor para com Pedro, porque se entregou na cruz, como se entregou na cruz por mim, por você, mas mesmo nesta fraqueza de Pedro, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Mesmo que você não seja uma super mulher, mesmo que você não seja aquilo que você gostaria de ser e fala para todos que você é, mas na verdade Deus conhece o profundo do seu coração. Deus diz: apacente as minhas ovelhas. Este projeto que agora eu entrego em tuas mãos, você pode executar na sinceridade de seu coração. Coloque suas fraquezas no altar, ore a mim, diz o Senhor, para que você busque cada vez mais sabedoria, busque cada vez mais fé, que você aprenda cada vez mais de mim, para executar cada vez mais com excelência o projeto que eu tenho colocado em tuas mãos, mas sem um entusiasmo que te leva a um sentimento de engano que está realmente em seu coração. Salomão, um rei, quando orou ao Senhor, ele pediu sabedoria. Por quê? Porque ele reconhecia a fraqueza dele, reconhecia as suas limitações diante de um grande povo que ele teria que liderar. Senhor, aumenta a coragem. Senhor, diminui cada vez mais os meus sentimentos que afastam de ti, um sentimento de medo, de culpa, sentimentos que me fazem não prosseguir. E esta oração sincera diante de Deus faz com que você prossiga. Pedro prosseguiu, ele foi um grande evangelista, um grande pregador da palavra. Muitos se converteram a Jesus Cristo por causa de Pedro. E chegou o momento em que ele foi entregue à morte por causa do seu amor por Cristo. Naquele primeiro momento, ele não conseguiria e Jesus o avisou sobre isso. Mas depois ele consegue, porque ele se coloca com sinceridade diante de Deus. O tema de hoje, que é eu pensava que estava pronta, tem que mudar para: Senhor, eu estou pronta,
mesmo com todas as minhas limitações, para executar os planos perfeitos que o Senhor tem para mim hoje. E o de amanhã, Senhor, vai me preparando para que eu execute-os com excelência. Que Deus abençoe a sua vida e seja uma mulher, um instrumento nas mãos de Deus.